O Conselho de Ética cassou Glauber Braga 2 dias atrás e ontem eu assisti, fui passando, rapidamente, mas os pontos mais importantes desse vexame, o que é a política brasileira, meus amigos, eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. E assim, o que foi de, como é que eu posso falar assim, algazarra, tumulto. A esquerda adora tumultuar, até quando o assunto beneficia ou deveria beneficiar eles. Eles deveriam fazer de tudo para que fosse benéfico para eles, mas o que eles fizeram? Ferraram a situação do cara. O cara já estava ferrado, porque o relator já não estava a favor dele, e aí eles fizeram tanta baderna que o relator falou: eu vou continuar com a minha opinião de antes e tchau. Desse jeito, vamos ver os melhores momentos. Teve 6 horas, tá? Eu vou trazer para vocês 10 minutos. Teve vários momentos muito bons, muita gente falando, blá blá blá, desnecessário, conversa repetida, mas os melhores estão aqui para vocês. E o que teve de questão de ordem por esse cara aqui e outras pessoas, teve gente que falou 3 vezes e no final eles ainda reclamaram que as pessoas que estavam inscritas não falaram. Ué, mas só o Boulos falou umas 2, 3 vezes. Teve uma outra senhora lá que falou 3 vezes também. E aí eles queriam fazer o quê? Tumultuar, que é o que eles sabem, gastar tempo, porque eles estavam contando que o Mota começasse uma outra sessão lá na Câmara, em outra sala, para que não desse tempo de votar e essa, a comissão de ética fosse cancelada, o que não deu resultado. Eles ficaram putos, e quando a esquerda tá puta, a gente adora. Então vamos ver. Vamos ser franco. Vamos. Alguém acha Acho que o Glauber está sendo julgado aqui hoje por causa da reação dele ao provocador do MBL? Acho sim. Tantas reações piores, mais agressivas houveram nessa casa. Verbais, concordo. Agressões verbais é o que mais tem na Câmara, contra os senadores, contra senador, deputado, é uma bagunça. Isso aqui é uma bagunça. Só que ninguém agrediu ninguém. Ninguém chutou a bunda de ninguém, que foi o que o Glauber fez. Mas o que eles estão falando, mas o cara, que eu nem sei o nome do rapaz, xingou a mãe do Glauber, que a mãe do Glauber estava doente, e aí eles dizem que 3 dias depois a mulher faleceu porque tinha Alzheimer, e aí que isso deixou ele muito nervoso, bababá. E, enfim, você precisa ter controle emocional. Afinal de contas, você é um deputado. Se alguém for perguntar uma coisa pra você que você não gosta, se resolver sair pra porrada, acabou, Porque você vai resolver tudo na porrada, aí não dá. Sem que sequer o caso viesse pro Conselho de Ética, ou que tivesse arquivamento sumário, nem admissibilidade, o Glauber não está sendo julgado por isso. Tá sim. O Glauber está sendo julgado por um processo de vingança política do ex-presidente da casa, Arthur Lira. Gente, meteram o Lira nessa história toda. Pelos enfrentamentos que o Glauber fez com ele. Todos sabemos. Vamos aqui, vamos tirar a máscara, vamos colocar as coisas como elas são. É isso que está acontecendo aqui hoje. Sabe o que eu acho engraçado do Boulos? É que quando ele tá falando, ele tenta colocar uma cara de inteligente, aí ele faz assim. Ele faz uma cara muito engraçada. Ontem eu dei tanta risada. Se você observar ele falando, ele faz uma pausa assim, ó. Gente, muito engraçado. E é exatamente por isso que a maioria que apareceu ali no painel, quando se votou o requerimento de retirada de pauta, foi tão avassaladora. Você foi contra? Agradeço, deputado Chico. De ofício, passo diretamente à votação nominal do requerimento de encerramento de discussão. Em votação, o requerimento de encerramento de discussão. Eles iam votar se as pessoas ali, os parlamentares, iam dar continuidade a esse processo ou encerrar. E mesmo assim eles não queriam. Eles queriam que o negócio fosse encerrado. Aí quando o presidente da casa quis votar, eles começaram a falar pela ordem, pela ordem. E todo mundo falando no microfone, todos os microfones são abertos. Nossa Senhora. Pela ordem, presidente! Pela ordem! Quem? Glauber, fica!
Por gentileza, eu peço por gentileza que... O que eles queriam, na verdade? Que o presidente da comissão, né, do conselho, na verdade, da comissão não, do conselho de ética, parasse, falasse, tá encerrado, e não colocasse em votação. E aí, quando eles colocaram em votação, esta pessoa, Erika Hilton, inventou o quê? Para esticar o tempo. Aqui, gente, eles já estavam discursando, né, falando, colocando suas opiniões há 5 horas. E mesmo assim, teve gente que teve a cara de pau de vir aqui e falar: a gente não discutiu o suficiente. 5 horas, um monte de gente falando, cada pessoa 10 minutos, aí tinha gente que falava 1 minuto e blá blá blá. Por 5 horas falaram que não foi suficiente. Fora que teve outros encontros também para chegar neste último, que foi o final, que bateram o martelo. Então teve discussões antes e mesmo assim eles falaram que não foi suficiente. Foram 6 horas. O deputado Boulos sendo xingado. Eu peço, ninguém está sendo xingado. Alguém xingou o deputado Boulos aqui do lado. Não, ninguém está xingando ninguém aqui. Aí a Erika tá falando que xingaram o Boulos, né? E aí, o que acontece? Não tem ninguém da direita aí. Esses convidados todos que vocês estão ouvindo, essa baderna toda, são todas as pessoas do PSOL. O PSOL convidou a patota deles, né, para ficar lá tumultuando e gritando a favor do Glauber. E aí, escuta o que o presidente da casa vai falar. Manda o deputado Boulos de invasor, alguma coisa nesse sentido, vindo dessa direção. Não tem ninguém aqui, eu não ouvi nada disso. Nós ouvimos sim daqui... O quê? É isso. Quando... Exatamente. Não tem... Por gentileza, se alguém... Eu vou pedir para Vossa Excelência, eu vou pedir para que Vossa Excelência, nós escutamos, eu escutei, se ninguém mais escutou, eu escutei. Eu escutei. Aqui são todos os convidados aqui. Me parece que o que está acontecendo aqui é um aval para esse tipo de comportamento que está legitimando essa postura. Essa Erika Hilton, né? É uma pessoa que adora falar gritando, adora tumultuar e coloca uma postura de empoderado, né? Faz aquela coisa de senhor presidente, blá blá blá. E no fim das contas... Nós estamos aqui desde manhã, muitos dos deputados sem almoço, sem café, sem nada. O deputado chega, sabe-se lá da onde, em 5 minutos, pauta um projeto e quer suspender a discussão de um tema tão sério desse, e o deputado sendo agredido verbalmente aqui dentro, e é exatamente isso que o Conselho de Ética está votando. Votando que deputados sejam agredidos. Isso é um absurdo, presidente. Não, é um absurdo eu vou prosseguir. Que continue essa sessão. Deputada, já ouvi Vossa Excelência. É o quê? É um absurdo que a sessão continue sem se identificar quem xingou o deputado. Então vamos tirar todo mundo. Quer tirar todo mundo? Vamos tirar todo mundo? Não. Esse é o critério de justiça. Vossa Excelência aponte quem falou. Presidente, pela ordem, então vamos tirar todo mundo. Um parlamentar que veio aqui que não... Se ferrou, porque ficou enchendo o saco, queria tumultuar no fim das contas, é isso que ele queria, né? E aí quando o presidente falou, não, então você quer que tire todo mundo? Vamos tirar todo mundo? Então já que você não sabe quem falou, você não quer apontar quem falou, vamos tirar todo mundo. Só que todo mundo são os convidados deles, então eles não querem que tire todo mundo. Aí ficou o quê? Pianinho, que maravilha, adora tumultuar. E ela não tumultuou só, e quando eu falo ela é a pessoa, tá? Não tumultuou só agora, tumultuou várias vezes, vai tumultuar no final ainda. Prestou atenção em nenhuma discussão. Mas, deputada, e veio aqui pedindo para encerrar. Um minuto, presidente, que eu estou falando. É o mesmo que no dia que nós estávamos no plenário defendendo o direito da deputada delegada Catarina conduzir, como presidente que era, a nossa sessão, estava ali no meio daquela turba desrespeitosa, machista, que não autorizava. Desrespeitosa, machista, eles adoram colocar essas palavrinhas, né? Chamar o povo de machista, desrespeitosa, nazi, a gente já sabe, né? Típico. Que a deputada Catarina levasse adiante. E agora vem aqui com uma suposta moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, vou dando continuidade, eu fiz passo diretamente à votação nominal do requerimento. Em votação, quem não quiser encerrar a discussão, votar não. Presidente, agora a votação, né? Para encerrar esse blá 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 que eles já estavam fazendo há 5 horas, que a esquerda não queria. O que a esquerda queria? Continuar falando
até se exaurir o tempo e depois não ter mais tempo de votar. Era isso que eles queriam e agora era a votação. Encerra ou não encerra esse blá 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 tudo. Eles estão falando que, nem todo mundo falou. Só que tem gente que falou 3 vezes e todo mundo, toda hora, quando ele põe em votação alguma coisa, eles falavam pela ordem, pela ordem. E é obrigatório que os parlamentares da casa, né, do conselho, tenham o direito de falar quando eles pedem pela ordem, né, como a gente já sabe. Então toda hora eles arrumavam alguma coisa para questionar e tinha que parar, esclarecer, blá blá blá. Gente, é terrível. Continuar, eu vou pedir para, se continuar, infelizmente eu vou pedir para a segurança legislativa retirar. Segurança, eu vou pedir para retirar. Tudo que estava escrito iria falar, o senhor tem esse compromisso. Amiga, acima, deputada, acima, não tem compromisso nenhum. A deputada Thalia veio aqui, o meu compromisso é respeitar o regimento interno. Eu vou pedir a segurança para retirar a toda, por gentileza, segurança legislativa. Retirar todos que estão aqui, por favor. Não vou permitir, não vou permitir. Retirar todos, por favor. Presidente. Esse tumulto aí demorou, gente, pelo menos uns 10 a 15 minutos, até eles deixarem o presidente falar, presidente da comissão, né, do conselho, falo comissão, mas do conselho, até o pessoal decidir se tirava esse povo daí ou não, enfim. E o que eu gostei do presidente do conselho é que, por mais que eles estejam tentando encerrar, né, o processo, o presidente falou assim: não, fique tranquilo, hoje eu tô com muita paciência e nós vamos continuar. Ai, meu Deus, tinha tanta parte legal para colocar aqui, mas senão ia ter 1 hora esse vídeo, né? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Presidente, diante Isso aqui que ele vai falar foi neste momento da algazarra toda, que ninguém escutava ninguém, ninguém falava ninguém, e ele tinha pedido para o relator, antes disso, esclarecer. Aconteceu a votação, o pessoal disse encerra a discussão e vamos votar, né? E aí a esquerda não deixou, tumultuou mais um pouco, e aí ele disse que o relator ia esclarecer o ponto de vista dele sobre tudo o que foi falado. O que a esquerda fez? Tumultuou, e foi isso que deu. Essa algazarra. Aqui a obstrução é da segurança. E essa balbúrdia que transformou-se essa comissão, eu mantenho meu relatório e é essa a posição do relator. Agradeço o deputado Paulo Magalhães, indago ao deputado Glauber Braga e aos seus advogados que desejam fazer uso da palavra. E aí o que aconteceu? Eles não gostaram. Na hora que pediram para o relator esclarecer o ponto de vista dele, se ele ia continuar a favor de cassar o mandato do Glauber, eles não deixaram, eles começaram a tumultuar. Aí quando ele falou isso, simples, grosso e, é isso, meu parecer é esse, é o que já foi falado antes, o que já foi esclarecido antes, não mudei de ideia, ponto final e tchau, vamos votar. Aí a esquerda... Relator, para a sua defesa, antes de iniciar uma votação, deputado Paulo, apresenta seus argumentos, Paulo, por favor. Vamos ouvir o deputado relator. É essa a fala do relator. Desenvolve os argumentos assim que ficar em silêncio. Por favor, senhor relator. É lógico. Vocês ouviram? Agora eles pediram, por favor, seu relator, fale. Por quê? Se o relator falasse, esclarecesse as ideias dele de novo, ia gastar tempo, né? Ia ganhar aí mais tempo. E eles se ferraram, porque eles tumultuaram e o relator ficou nervoso. O que é isso? Ele já leu o relatório, já leu o seu presidente. Já foi na sessão anterior. Discutindo. O relatório já foi em respeito a nós. Presidente, apresente os argumentos. É um escárnio, isso é provocação. Apresente os argumentos, relator. Em respeito a nós. O deputado Glauber quer fazer uso da palavra. Vamos ouvir o deputado Glauber, por favor? O deputado Glauber quer fazer uso da palavra. Eu peço silêncio, vamos ouvir. Presidente, eu só... Peço um minuto. Antes disso, desse momento, Érica Hilton foi lá implorar para o relator esclarecer e falar. E aí o relator disse para a pessoa, né, que se todo mundo ficasse em silêncio, ele ia falar. As pessoas ficaram em silêncio? Mais ou menos. E aí ele não quis esclarecer. E aí Érica Hilton ficou revoltado, porque queria que o relator falasse e o relator não falou. Não esclareceu, né? O que já tinha esclarecido antes, ele não mudou de ideia.
Ou se ele tivesse mudado de ideia um pouco, né? Com essa algazarra toda, ele simplesmente se irritou. Não. E o Glauber? Ai, o Glauber fez uma coisa assim para tentar deixar as pessoas assim um pouco comovidas, né? Ah, eu vou fazer uma coisa, e agora falando manso, fino até, né? Tudo tranquilo. Quem vê pensa. E aí na hora que o rabinho deles estão entre as pernas, eles estão numa situação um pouco perigosa, eles ficam mansinhos, calmos, falam tranquilos, sem gritar. E aí ele disse que ia fazer o quê? Ficar sem comer, pensando que as pessoas iam se comover com ele, blá blá blá. A decisão que eu vou adotar aqui agora, ela é... Quem vê ele falando assim pensa, né? É de minha inteira responsabilidade. Com certeza. Não foi dividida com absolutamente ninguém. Porque se eu tivesse dividido com qualquer outra pessoa, tentariam e conseguiriam me dissuadir e me remover dessa decisão. Quero que vocês prestem atenção, nesse canto aqui tá aparecendo um rosto, que é da Erundina. A mulher desesperada, a mulher tá com 90 anos, o que ela tá fazendo lá, gente? Pelo amor de Deus, só falou groselha, e no final, né, do discurso dele, vejam o que ela vai falar. Coitada. Eu sei o que está em jogo aqui nesse momento. Sei que não tem uma relação direta, exclusivamente com o mandato. Não, o que se faz agora contra mim, contra o mandato, vai ter uma repercussão sobre o conjunto de outras forças políticas. Para quem imagina ou imaginou que eu utilizaria esse tempo para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão, e que o nosso advogado Dr. Maimone utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando, com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio para que eu pudesse ser um cadáver político ou... Não vai ser um cadáver político. Se você não comer, você vai ser um próprio cadáver. Porque quanto tempo isso vai demorar? Ele quer que com isso, acredito eu, que ele não comendo, as coisas se agilizem, as pessoas façam o negócio andar mais rápido e, claro, a favor dele, para que ele não fique sem comer tanto tempo. Porque eu pensei, para que ele está fazendo isso? Por que iria fazer isso? Radicalismo. Primeiro, para deixar o povo assim, meu Deus, não, gente, tá vendo? Não caçem ele vai ficar sem comer, blá, blá, blá. E também, né, para diminuir esse prazo, para que andem mais rápido. Eu acredito, porque não vem outra coisa na minha cabeça. Se vocês têm outra coisa na cabeça, se vocês sabem, deixa aqui nos comentários, porque eu não tenho a menor ideia por que ele fez isso, a não ser essas duas opções. Um zumbi garantindo 8 anos de inelegibilidade do mandato, não sabia ou não sabe que a minha convicção, e por isso eu resisti a fazê-lo, porque eu me conheço, eu conheço as minhas convicções e sei que quando tomo a decisão,
eu não volto atrás. Então, pois bem, dia 9 foi isso que ele falou. Nós estamos no dia 11. Vamos ver até quando ele vai aguentar. Porque eu já fiquei sabendo que ele disse que ia ficar lá. Começou com um cobertor, dormindo num cobertor no chão. Fiquei sabendo, não sei se é verdade, procurei, mas não consegui. Fui nas redes sociais dele, não consegui encontrar. Dizem que já trouxeram um colchão, porque era muito sofrimento para o homem dormir no chão. Já levaram aguinha, falaram para ele fazer uso de soro, para não se desidratar, ou sei lá, para mais o que. Vamos ver até quando ele vai aguentar. Eu dou assim 15 dias e vocês escrevam aqui nos comentários quanto tempo o Glauber vai aguentar ficar dentro da câmara, lá na sala, naquela sala. Ele falou que vai ficar naquela sala sem comer. Quanto tempo? Quem dá mais? Daquilo que tomei como decisão, a partir do dia de hoje eu vou permanecer aqui, nesse plenário. E quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Agora, veja que mulher inteligente. Acho que ela não cumpriu com o que ela prometeu, porque não ouvi ninguém falar que Heloísa Erundina vai fazer o que ela disse. O Rio de Janeiro não merece esse tratamento. A democracia precisa ser afirmada. Eu ficarei aqui nessa sala e convido quem mais esteja aqui que fiquemos com esse companheiro até o desfecho desse processo que já estava determinado. E era esse o final. Tanto é que as coisas aconteceram de modo a não ter saída, a não ser essa, e que o nosso companheiro Glauber, de plena consciência e por vontade própria, eu também, de plena consciência e de vontade própria, proponho a todos nós que fiquemos com ele até os desdobramentos dessa proposta. Você vai ficar, mas na mesma condição que ele, sem comer? Você vai ficar lá? Eu acho que ela não ficou, porque eu fui lá no perfil dela para ver se ela estava lá, se estavam falando alguma coisa, ninguém falou nada. Ela estava com outra roupa, indo num outro evento, tem fotos de outro evento. Agora eu não sei se o evento foi depois do conselho, sabe quando você pega umas fotos antigas e você reposta? Ou se realmente foi um evento novo. O fato é que eu acho que Heloísa Erundina não cumpriu o que ela prometeu. Mulher sem palavras. Alguém sabe das informações disso? Porque se ela ficar na condição dele lá sem comer, não dura 2 dias, hein, Erundina? Cuidado. Quando antes de iniciar a discussão sobre o relatório, nós pedimos que se discutisse a suspeição, o senhor deu a garantia de que se não entraria em votação sobre o relatório sem antes se resolver a questão da suspeição. Então, eu quero aqui reivindicar a palavra dessa própria presidência que colocou a suspeição. E vou dizer, a tese da suspeição ganhou ainda mais força com a postura lamentável do relator de se recusar a responder dúvidas de parlamentares sobre o relatório que ele fez. Só que ele não é obrigado, tá? Ele não é obrigado a responder porque teve um encontro antes, onde ele falou, ele leu, ele explicou o porquê que ele tomou a decisão, foram feitas perguntas e tudo mais. Ele não precisava responder neste momento e agora o senhor Boulos está revoltado. O senhor não vai fazer piquenique comigo, não? Não, piquenique, jamais. Se eu for fazer piquenique, piquenique não vai ser do senhor, não. E o senhor respeite essa casa. Seu relatório é uma vergonha. Seu relatório é uma vergonha. Vergonha. É isso que é o seu relatório. Eu estou no meu tempo. Pois não, peço que Vossa Excelência tenha a sua questão de ordem. Minha questão de ordem é justamente que seja aberta a discussão e encaminhamento sobre a suspeição do relator, que na sua conduta se mostra cada vez mais suspeito, antes de que se entre em qualquer tipo de votação sobre o mérito do relatório em relação ao deputado Glauber. Não. Tá bom, Boulos, não deu muito certo, sabe? Quem concorda com o parecer do relator, o deputado Paulo Magalhães, vota sim.
pela perda do mandato do representado referente à representação 5/2024, vota sim. Quem discorda do parecer do relator, vota não. Está Questão aberto de o ordem, painel presidente. Questão para a de votação ordem. do parecer Questão do de deputado ordem antes, Paulo Magalhães. Está presidente. aberto o Questão de painel. ordem precede. Não, o painel está aberto para a votação. Questão de ordem. Inclusive, depois disso, vocês viram, o presidente da casa começou a abrir o painel, começou a falar que ia abrir o painel para votar sim ou não, para quem é a favor ou não a favor do relator. Depois, alguém deve ter falado alguma coisa no Boulos, né, para ele fazer a tal da questão de ordem. Aí ele vai falar assim, eu pedi questão de ordem antes de você abrir o painel. Tá gravado, não, você é um mentiroso nato. Ele começou, o presidente começou a falar, terminou a fala dele, depois deu a questão de ordem. Aí eles vieram questionar. Mas o Boulos pediu a questão de ordem antes, você não poderia ter colocado a votação em andamento, blá blá blá. Gente, olha, um monte de coisa. Essas pessoas, quando você assiste, você pega mais ranço, entendeu? Silêncio, por favor. Está aberto o painel para votação. Questão de ordem, deputado Boulos. Só dá, presidente. Silêncio, deputado. Presidente, deixa eu lhe falar uma coisa, presidente. Presentes é presencial. Presentes é presencial. Marmitinha é o que vocês vão ter que levar Bolsonaro na papuda daqui a pouco. É isso mesmo. Acabou. A cara dele. Isso mesmo, acabou. É um bando de canalha. E agora o que o pessoal tá fazendo? Tá escrevendo lá no X e no Instagram do Glauber, sem anistia para Glauber. Vocês não querem anistia para o pessoal do 8 de janeiro, então você vai ser caçado. Pronto. Ninguém vai ficar, ai meu Deus, o Glauber não tá comendo, coitadinho. Ninguém. Se alguém tá com dó, só o pessoal da esquerda mesmo, mas eu dei risada, vamos ver, vamos ver. Está encerrada a votação. Concluído o processo de votação na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado. Peço abrir a votação. Que ódio, que ódio. Abre a votação! Sim, 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 5 votos contrários ao parecer do relator, 0 abstenção. 13 mais 5 é 18, né, presidente? Tem o que está acontecendo ali? Não tem abstenção nenhuma. Tá errado. O presidente não vota. Parece que é a primeira vez que a pessoa participa de uma votação para estar falando um negócio desse. Essa esquerda, sinceramente. 13 votos é sacanagem. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Glauber Braga, do Partido Pessoal no Rio de Janeiro. Referente à apresentação do partido conforme a 14 decisões da Constituição Parlamentar. Concluído o conceito disciplinar, o representado poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, com efeito suspensivo no prazo de 5 dias úteis. A tal da Erika Hilton, né? Da pessoa Erika Hilton, ficou assim, ai, que ódio, que ódio. A contada a data de publicação no Diário da Câmara dos Deputados da decisão desse Conselho, contra quaisquer atos do Conselho de Ética ou de seus membros que tenham contrariado norma condicional, regimental ou do Código de Ética. Hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 dias úteis. Comunica ao deputado Glauber e aos seus advogados a decisão do Conselho de Ética. Ata, em conformidade com o artigo 5º, parágrafo único do ato da mesa 123/2003, regulamento. Enfim, foi isso. Ele foi cassado no Conselho de Ética, mas ainda o mandato dele ainda não terminou todo o processo. Então, vamos ver agora quais são os próximos passos para a cassação de Glauber Braga, porque ele vai ser sim cassado, eu acredito. E aí que rapidinho, né, o Conselho de Ética da Câmara aprovou nessa quarta-feira o pedido de cassação do deputado. Agora o plenário da casa deve analisar o caso e decidir pela perda ou não do mandato do parlamentar.
Ainda não há data definida para a deliberação do plenário, ou seja, Glauber vai ficar sem comer até esses dias aí. E a tramitação deve se prolongar, já que Braga pretende recorrer da decisão na Comissão de Constituição e Justiça na CCJ. É por conta e risco, ainda bem que ele falou, é por minha conta e risco. Ele vai recorrer. Se ele não recorresse, iria para o plenário, não é isso? Ó. Caso a CCJ aceite o recurso do deputado, o processo é arquivado e eu acho que a CCJ não vai aceitar. E aí, dentro disso, saindo da CCJ, o processo for rejeitado na CCJ, né? O caso segue para a votação no plenário da Câmara. No plenário da Câmara, né? É necessário o apoio da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos favoráveis para que o mandato de Braga seja cassado. E aí, vocês acreditam que pode ser cassado ou não? Eu acredito, na verdade eu espero que seja cassado. Não sei vocês, deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado dos melhores momentos. Um beijo, até a próxima e tchau!